Um outro destaque: levantamento do IBGE revelou que as cidades estão armando cada vez mais as guardas municipais, enquanto os efetivos das polícias civil e militar vêm caindo de forma gradativa. Segundo a pesquisa, 3 em cada 10 municípios têm uma estrutura própria de segurança e que até mesmo as pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes já possuem guardas civis armadas. Em 2019, 22,4% das polícias municipais eram armadas. E no ano passado, essa proporção subiu, passou para 30%. São Paulo foi uma das cidades que tiveram incremento expressivo nas forças na segurança municipal. Ao todo, a GCM possuía pouco mais de 7.100 agentes, uma alta de 23% em relação a 2021. Por outro lado, no mesmo período, o número de policiais civis caiu 7,9% e o de PMs 4,4%. De acordo com especialistas, o armamento dos guardas e aumento do efetivo é uma forma dos municípios combaterem o crime e solucionar o problema da segurança pública. Você, Luiz Felipe Dávila, os municípios armando as guardas municipais para combater o crime. E essa é uma tendência que vem sendo defendida pelos especialistas em segurança pública, né? É um incremento que ajuda demais, inclusive no que faz a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? Tá corretos, Caniato. O problema é o seguinte: precisamos treinar e preparar essa polícia para agora utilizar a arma. Então é importante ver, não é só um programa de armamento das polícias, precisa treinar e preparar essas polícias para fazer com que essa nova função seja cumprida de maneira correta. Segunda coisa, o Mota sempre gosta de citar o exemplo dos Estados Unidos, ele tem razão, o crime é muito local, então é muito importante mesmo que os municípios assumam essa responsabilidade. O grande problema que vejo primeiro, é preciso coordenar as ações das polícias municipais com as polícias estaduais. A gente não pode começar a ter aí agora uma terceira polícia que não conversa com a polícia estadual e com a polícia civil. É importante essa integração das polícias. Uma tem que ajudar a outra, uma tem que cooperar com a outra, né? Então, e o outro ponto que chama a atenção é o gasto. Precisa entender que ter uma polícia local é muito importante. A população vai reconhecer como um grande benefício, mas isso passa a ter um custo recorrente. Então, Caniato, nós estamos num momento que o caixa está alto das prefeituras. Tem dinheiro no caixa e tem muita emenda. Agora, como manter essa estrutura funcionando é uma grande questão. Não podemos esquecer que 80% dos municípios brasileiros vivem de mesada do governo federal, que é aquela fatia do Fundo de Participação dos Municípios. Então, o negócio é o seguinte: você começa a criar uma nova estrutura e vai começar a fazer mais romaria a Brasília para pedir dinheiro para financiar as coisas locais. Então, talvez um ponto de partida polícia municipal tem que ser criada por município que tenha receita própria e que consegue bancar as suas contas, e não passar a conta só para o governo federal. Talvez esse seja um ponto importante para ser considerado. Mesmo porque se torna um custo fixo, né? E sabemos da realidade da maior parte dos municípios desse país. Estão quebrados. Você, Cristiano Beraldo, para além da questão orçamentária, olhando a gestão da segurança pública de algumas localidades, claro, é um reforço, mas não dá para desconsiderar o caixa daquela cidade, né? Pois é, mas tem um outro lado, Dávila e Caniato, que é o seguinte: as cidades pequenas, que geralmente são as que não têm recursos suficientes para pagar as suas contas, são as que mais ficam desguarnecidas de um policiamento. Mesmo no estado de São Paulo, o rico estado de São Paulo, você tem inúmeras cidades que não têm delegacia, que às vezes dividem uma viatura com vários outros municípios. Quando tem uma ocorrência final de semana, esqueçam, fiquem lá esperando, porque vai demorar para a polícia chegar, porque ela vai ter que vir de outro município quando ela puder. E o crime está em todos os lugares. Nós vivemos uma pandemia de crimes no Brasil. Todas as cidades têm boca de fumo, têm prática de crimes.
e isso assola a sociedade do desespero quer uma proteção, quer se sentir protegida, quer que minimamente haja essa imagem de alguém armado ali, uma autoridade armada, que vai estabelecer uma ordem mínima ali no município. Então, existe esse desafio. E aí tem um outro ponto que eu trago para discussão, que é o seguinte: outro dia eu assisti um vídeo de uma audiência em que um policial militar havia apreendido um volume expressivo de drogas num determinado local, na cidade onde ele fazia o policiamento. Ele, então, estava na audiência e tomou um pito do magistrado, estava ele e o traficante preso, dizendo que se o policial queria fazer investigação para fazer apreensão de droga, que ele abandonasse a polícia militar e fizesse concurso para a polícia civil. O magistrado, inclusive, perguntando a ele se ele sabia qual era o papel que ele deveria desempenhar como um policial militar. Uma coisa absolutamente constrangedora. Então, se um policial militar que faz uma apreensão de drogas é tratado dessa forma pelo nosso sistema judiciário, imaginem o que vai acontecer com um guarda municipal que, diante de um flagrante, ele tomar a atitude correta, que é prender o criminoso, apreender drogas, apreender produtos frutos de roubo. Ele vai passar pelo mesmo problema e, às vezes, aquela sua ação não terá o efeito prático necessário, não é nem o desejado, é o necessário. Então, isso tudo me preocupa. Eu acho que a gente está tentando, nesse esforço dos municípios de terem a sua guarda armada, estamos tentando resolver um problema que não se resolve assim. O que é preciso é que os estados tenham dinheiro para investir nas suas polícias, na ampliação do número de delegacias, na ampliação do número de policiais, para que aí todos os municípios tenham a polícia militar, a polícia civil fazendo o seu trabalho e a guarda municipal atuando da forma que a guarda municipal deve atuar. Agora, Mota, essa notícia é uma consequência de um cenário que a gente vem tratando e debatendo já há um bom tempo, né? Cidades se armando para combater o crime. Isso só acontece por conta dessa pulverização do crime. Não adianta se é uma cidade pequena, de 10, 15, 25 mil habitantes, cidades médias de 300, 400, 500 mil, ou as metrópoles espalhadas por todo o Brasil, né, Mota? Caniato, não necessariamente. Na verdade, o modelo de polícia municipal, no meu entendimento e de muita gente que estuda segurança pública, é o melhor modelo. É o modelo que existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil forças policiais. Muita gente que posa de entendido de segurança pública não sabe disso. Eu fui aos Estados Unidos agora há pouco tempo, até eu às vezes me surpreendo. Os Estados Unidos têm uma empresa de transporte ferroviário chamada Amtrak. Eles têm a sua própria polícia. Olha, eu não estou falando de segurança, não. Eu estou falando polícia mesmo. Polícia que pode prender, investigar e depois encaminhar o caso para o Ministério Público. Quando eu desci na estação de Nova York, de trem, eu vi que a estação de Nova York também tem uma força policial. As universidades dos Estados Unidos, muitas delas têm a sua própria força policial. Quanto mais polícia, melhor. Essa é uma das raras ocasiões em que eu vou discordar dos meus dois colegas, né? O Dávila falou sobre a necessidade de treinamento. É evidente, mas essa necessidade de treinamento, Dávila, ela não é preenchida hoje em muitas das nossas forças policiais tradicionais. Se você for olhar o treinamento que os policiais recebem hoje, muitos deles praticam muito pouco, por exemplo, treinamento de tiro. E quando se vê numa situação de conflito, tem dificuldades de reagir. Então, é evidente, treinamento não deveria nem ser mencionado. É polícia, tem que ter treinamento adequado, né? E quanto à observação do Beraldo, eu discordo também. Nos Estados Unidos você tem a polícia municipal, que é geralmente do condado, às vezes 2 ou 3 condados se juntam para fazer a sua polícia. Você tem a polícia estadual, que é o State Troopers, e você tem as várias agências de polícia federal.
O importante é que cada uma tenha a sua missão e um território de atuação definido. É isso que diz as melhores práticas. Então, eu não acho que Mota, o fato... Mota, eu vou só te interromper. Está rasgando o seu áudio, enfim. A gente vai reconectar. O Mota vai concluir o seu raciocínio, mas já que ele trouxe aspectos que vão na contramão das defesas do Dávila e do Beraldo, só para a gente arrematar esse capítulo de discussão aqui, você, Dávila, quer só trazer os seus pontos de vista em contraposição ao que disse o Mota, por favor? Não, são coisas que parecem óbvias, mas elas são fundamentais. Uma polícia não treinada é um problema. Em vez de ajudar a manter a segurança da cidade, vai causar mais insegurança. Então, agora, e é um pouco diferente, bem diferente da natureza do sistema norte-americano. Apesar de ser modelo, no Brasil nós estamos ainda engatinhando nessa história de aumento de guarda municipal. Então, a história de bom treinamento, como financiar as polícias e como integrar o trabalho da polícia municipal com a polícia, tanto militar e civil, é fundamental, porque senão nós vamos ter mais uma camada de poder, mais uma camada burocrática, e nós vamos ver esse choque, às vezes, de interesses, contradições entre as polícias. Uma das coisas fundamentais que ocorreu aqui no estado de São Paulo, e muito liderado aí pelo governador Tarcísio, e tanto pelo secretário de Segurança como pelos comandantes da Polícia Civil e Militar, é justamente a integração dessas informações, das atuações das polícias. É isso que vem aumentando a efetividade do esclarecimento de casos, do combate ao crime organizado, das grandes apreensões de droga. Então, se não houver este diálogo entre as forças policiais do município, do estado, nós não teremos a eficiência necessária para reduzir a criminalidade. Então, eu vejo que a natureza do federalismo brasileiro, ao contrário do federalismo norte-americano, que aí sim ela existe, ela é descentralizada, tem essa autonomia territorial de polícias, inclusive, como bem disse o Mota, de polícias universitárias, isso não é a realidade brasileira. Então, nós precisamos começar a criar uma cultura. Já que vamos criar uma cultura de fortalecimento das polícias municipais, vamos começar do jeito certo. Primeiro, integrando essas forças, descobrindo como financiá-las e como treiná-las para cumprir o seu papel. Antes de passar para o Mota vai arrematar. O Mota já está em tela com a gente. Pode concluir, Mota. O Dávila trouxe o ponto de vista dele em cima do que você tinha dito. Você pode concluir o seu raciocínio, daí eu passo para o Beraldo fechar. Bom, eu já perdi o meu raciocínio todo aqui, mas eu acho que é importante esse ponto que o Dávila levantou, Dávila. Você tem razão. O que acontece é que muitos defensores de bandidos utilizam esse argumento como sendo um argumento definitivo contra o armamento das polícias. Eles dizem o seguinte: guarda municipal não é treinado para isso, guarda municipal tem outras funções. Na cabeça deles, por exemplo, o Rio de Janeiro, salvo engano, tem mais de 7 mil homens e mulheres na guarda municipal. Na cabeça dessa turma, esses 7 mil homens e mulheres têm que ficar vigiando as praças, né, para ver se não tem ninguém roubando planta ou quebrando brinquedo. Enquanto isso, as pessoas estão sendo assaltadas, sequestradas, e aí você não pode pedir socorro à Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal não tem nada a ver com crime. Inclusive, Dávila, isso já tem algum tempo, mas só para te dar uma ideia do absurdo, a última vez que eu tive uma conversa com o pessoal da polícia sobre isso, eles disseram: olha, Mota, inclusive de vez em quando a Guarda Municipal tem que fazer umas operações aqui que envolvem maior perigo, eles pedem proteção policial. Brincadeira. Eu fui uma vez, Dávila, isso aqui eu testemunhei, já faz algum tempo, eu fui na sede da Guarda Municipal aqui no Rio de Janeiro e na porta do quartel-general da Guarda Municipal tinha um policial da Força Nacional fazendo segurança para a Guarda Municipal. Então, assim, numa cidade como o Rio de Janeiro, e também uma cidade como São Paulo, como Salvador, como Fortaleza, como Natal, como é que você vai ter uma autoridade encarregada de impor, de fazer valer a lei desarmada? Você só tem mais uma vítima potencial.
ali no campo de batalha, né? É muito interessante que, inclusive, isso foi alvo de debate aqui em São Paulo, né? Enquanto no Rio de Janeiro os GCMs não têm armas, aqui em São Paulo tem, e aí um candidato criticou o grosso calibre dos armamentos, que a GCM não precisaria ter fuzil. Olha que loucura. De um lado, nada. Do outro, tudo. E mesmo assim tem debate. Vai lá, Mota. São especialistas, né? Um candidato que provavelmente nunca atirou na vida dele. Nunca fez, com certeza, nunca fez uma investigação, nunca enfrentou um bandido, nunca prendeu ninguém. E na hora que esse candidato for vítima de algum tipo de crime, ele vai pedir para a polícia ir lá prender, como a gente viu aqui no Rio de Janeiro, né? Um certo político que vivia, a profissão dele era falar mal da polícia. No dia em que uma pessoa do partido dele foi vítima de um crime, ele começou a dizer que queria punição dura, rigorosa para aquele crime. Ele que sempre defendia, né, que prisão não adianta nada, prisão não resolve, exceto quando é para prender alguém que atacou uma pessoa do meu partido. É muita hipocrisia. Tá certo. Olha só, a gente vai trazer outras notícias e destaques aqui para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Também, mais uma vez, agradecendo muito as pessoas que nos prestigiam nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, principalmente os taxistas e os motoristas de aplicativo. Grande audiência aqui na capital São Paulo e também região metropolitana, mas eu sei que também em outras capitais e cidades pelo Brasil a audiência é grande também entre os profissionais que trabalham se deslocando pelas cidades. Valeu demais pela parceria. Bem, sobre essa questão das armas, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Carolina de Toni, afirmou que o governo federal penaliza o país ao retardar a regulamentação dos clubes de tiro e também da aquisição de armas por policiais. Durante sessão do colegiado nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para explicar esse caso. Segundo parlamentares da oposição, essa demora do executivo compromete, sim, a segurança do país. Você, Cristiano Beraldo, a manifestação da deputada Caroline de Toni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Federal, no que tange os clubes de tiro. Beraldo. Criou-se um ambiente para colocar os clubes de tiro como parte de um esquema maligno, né? Que eles representam algo de mal para a sociedade. É ao contrário disso. Clube de tiro é uma atividade essencial para que as pessoas tenham condição e prática, experiência para manusear as suas armas. E o Congresso tem uma boa parte de pessoas que estão, de parlamentares, que estão ali conscientes que há uma diferenciação imensa entre as pessoas, os CACs, né, as pessoas que têm armas de forma legal, que usam armas para a proteção, daquele uso completamente indevido que algumas pessoas fazem, em geral, criminosos. Mas é óbvio, como qualquer coisa, qualquer atividade que tenhamos na vida cotidiana, tem pessoas que fazem mau uso. Infelizmente, assim como um carro, quando você faz mau uso de uma arma, você pode vitimar, você pode tirar a vida de uma outra pessoa. Então, o clube de tiro, Caniato, não pode ser demonizado. Ao contrário, ele tem que ser estimulado. Porque até quando a gente olha para as polícias hoje, o Mota mencionou isso mais cedo, os próprios policiais têm dificuldade na prática de tiro, até porque muitas vezes eles é que têm que pagar pelas balas que usam quando fazem a prática de tiro. Isso é um absurdo. E tudo fruto da falta de investimento nas polícias. A gente já falou isso em outras oportunidades. Então eu espero que seja resgatado a lógica nesse debate e parem de demonizar tanto os CACs quanto os clubes de tiro. É isso, fala de Carolina de Toni, presidente da CCJ da Câmara. O governo penaliza o país sem regulamentar as armas, dando exemplo, inclusive, dos clubes de tiro. Mas, Mota, vários parlamentares também pedem que policiais tenham um acesso mais fácil a armamento, principalmente se a gente olha para a situação dos policiais penais. Quantas vezes o delegado Palumbo já trouxe esse exemplo, né? Que eles acabam saindo para casa, voltam para sua residência e não têm o armamento, não têm autorização para portar uma arma.
E o mais impressionante disso tudo, Caniato, é que nas duas últimas semanas eu vi duas notícias de dois políticos, duas autoridades em posição de poder de esquerda que estavam renovando a sua posse de armas, né? Ambos tinham arma. Há dois argumentos principais para defender o acesso às armas pelo cidadão de bem. O primeiro é o direito à autodefesa. O segundo é o efeito do armamento civil como ferramenta de dissuasão do criminoso. Em outras palavras, o vagabundo pensa duas vezes antes de assaltar se ele desconfiar que tem chance de alguém ali estar armado. Hoje, o bandido brasileiro tem a certeza de que ninguém ali está armado. O risco é muito pequeno. Há alguns anos, há 2 anos mais ou menos, aconteceu um episódio aqui no Rio de Janeiro que demonstra isso. Num sábado à noite, um restaurante da Barra da Tijuca, onde haviam mais de 100 pessoas sentadas nas mesas, foi assaltado por 2 bandidos. Um ficava ali com a arma e o outro passava de mesa em mesa recolhendo celular, carteira. Bastava uma única pessoa armada naquele ambiente. E essa cena ia ser completamente diferente. Mota, mas o que você está dizendo é que você está promovendo o armamento desse jeito, daqui a pouco vai tudo acabar em tiroteio. Bom, é melhor acontecer um tiroteio do que acontecer uma execução, que é o que a gente vê hoje. Como diz o meu amigo procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, que eu entrevistei hoje para o Conexão Mota, não percam, vai ao ar daqui a algumas semanas. O Marcelo Rocha Monteiro diz o seguinte: não importa se você acredita em pena de morte, o que importa é que o bandido brasileiro acredita. Por isso que instruem a gente. Quando você for assaltado, não reaja, acalme o ladrão, faça gestos lentos. Essa é a posição em que a gente fica. Caniato, eu vou dizer a você, uma das experiências cívicas mais importantes que eu tive foi receber instrução num clube de tiro. Uma das primeiras coisas que você aprende é responsabilidade. Você aprende que quem anda armado foge de confusão. Você não se mete em briga, você não discute com ninguém, você usa o seu armamento para a sua proteção e, se possível, proteção de outras pessoas. Pois é, essa é uma reflexão importante e já escutei muita gente também fazer a mesma análise. Bem, vários crimes não aconteceriam se a concessão de armas, o regramento para a concessão de armas fosse diferente, fosse mais fácil. Porque daí o bandido sempre pensaria 2 vezes. Será? Naquela casa deve ter um armamento. Quer saber? Eu nem vou entrar naquela casa. Eu não vou assaltar aquela família que está naquele veículo. Certamente eles têm uma arma. Tem esse tipo de reflexão também quando um país adota esse tipo de política. Você, Beraldo, a reflexão de Carolina de Tone e também a necessidade de ampliar a concessão de armamentos para policiais. Há várias categorias de policiais que não usam, não podem ter o armamento fora do local de trabalho. Beraldo. É uma coisa absolutamente descompensada que acontece no Brasil, porque a gente vê pelas apreensões que são feitas em armas que entram no país ilegalmente, são armas extremamente modernas, cada vez mais de grosso calibre. Não me sai da cabeça uma cena, o Mota vai se lembrar disso muito bem, na sequência do anúncio do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, foi abatido um helicóptero da polícia. Quer dizer, marginais tinham arma para abater helicóptero e o helicóptero caiu ali num campo de futebol, uma coisa assim. Então, uma loucura o que acontece. E aí, quando a gente olha para a polícia e para o cidadão de bem, há toda essa dificuldade de se ter acesso à arma, como se esse fosse o problema. Em que você justifica um policial que não tem uma rotina? Aliás, tinha que ser como piloto de avião. Ele tem que ter lá, de tanto em tanto tempo, ele tem que ir no simulador, tem que passar ali por todos os tipos de situação para que ele renove o seu preparo para lidar com situações de risco. O policial tinha que ser a mesma coisa, ele tinha que ter uma rotina de que de tanto em tanto tempo ele tinha que ir para um clube de tiro e dar um número X de tiro, que se fizesse ali simulações e tal, mas isso não acontece, Caniato. A gente vive a realidade de forma inversa no Brasil e quem sofre a consequência somos nós.
Porque nós podemos estar parados num semáforo, andando na rua e, de repente, vem uma arma na nossa cabeça. Olha, isso virou parte do cotidiano, mas isso é completamente inaceitável. Um cidadão andando tranquilamente na rua, falando com o seu celular, usando o seu relógio que ele trabalhou para comprar, usando uma bolsa, e vem alguém e fica a muito pouco de te tirar a vida por causa de um roubo, por causa de um assalto. Isso é inaceitável, ou melhor, Caniato, deveria ser inaceitável, mas no Brasil de hoje já faz parte da paisagem. Esse é um tema que sempre gera muito debate, né, Dávila? Há muitos pontos distintos de vista. Enfim, queria sua análise e reflexão também sobre a necessidade de regulamentar ou facilitar o acesso dos civis às armas de fogo. Dávila. Bom, todo cidadão tem direito de se armar. Eu acho que esse é um direito pleno que deve ser garantido ao cidadão. Agora, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, hoje, para se obter um porte de arma, é preciso passar por testes, é preciso passar por um rigor. Por que é diferente você ter porte de arma e depois no CAC tem outro porte, um é o Exército, outro é a Polícia Federal? Acho que precisa ser um único comando dando porte de arma, não importa se você está no clube de tiro ou se você está querendo ser um cidadão que quer andar armado. Eu acho que precisa ter o mesmo rigor, inclusive para ter a mesma base de banco de dados. Não importa se é recreativo ou se é para defesa pessoal, né? E a segunda coisa que chama a atenção, a meu ver, eu vejo essa discussão importante, o Mota até pode trazer aí mais experiência, sendo mais experiente no assunto, mas o que chama a atenção é por que nós não temos um mecanismo efetivo de rastreamento de armas e munições produzidas, importadas e comercializadas no Brasil? Por que a gente não reforça isso do Sinarme, por exemplo, e promover essa integração aí com o sistema, com o Sigma e outras coisas? Porque hoje o que tem de arma contrabandeada, o que tem de munição contrabandeada, por que nós não temos aqui o DNA, uma forma de rastrear armas e munição no país? Eu não entendo por que coisas tão práticas que existem em outros países, aqui a gente reluta tanto em aprovar coisas que vai ajudar justamente a trazer mais segurança e combater o comércio ilegal, tanto de munição quanto de armas. Olha só, a gente vai continuar acompanhando essas movimentações, essa disputa entre grupos no Congresso Nacional. Qualquer novidade em primeira mão para você que sintoniza a Jovem Pan News.